a todos. Eu quero agradecer o convite na pessoa do pastor José Jean, que nos convidou, acredito que há um ano atrás, eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos e agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando a mensagem do Senhor. Além dos indivíduos mencionados pelo pastor José Jean, veio mais um integrante conosco, que é o nosso filho, ou filha, que está sendo ainda gerado. Então, nós temos compartilhado aos poucos, à medida que a gente tem ido nos lugares presencialmente para comunicar. Então, nós recebemos da parte do Senhor essa grande alegria de ter e de esperar nosso segundo filho ou filha. Então, nós nos alegramos muito em estar aqui com os irmãos e passando esse tempo. A nossa meditação, deixa eu colocar aqui. Isso. Uhum. Meu filho, pode ir lá que o papai fica aqui, tá? Deixa eu dar os comandos aí. Deixa eu só um pouquinho. Opa. Aqui, né? Aí, chega pra lá. Isso. Então, o tema que nos foi passado, falar sobre "E sereis minhas testemunhas". Quando nós pensamos em ser minhas testemunhas, e aí com base no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, convido a cada um a poder abrir a sua palavra, a palavra do nosso Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." Aqui claramente Jesus está mostrando alguns passos a serem dados. Passos estes para aqueles que possuíam uma visão muito centralizada geograficamente na Judeia, em Jerusalém. Aqui, Jesus está dizendo isso logo após a pergunta dos discípulos. Se você voltar alguns versículos antes, verso de número 7, Jesus vai responder: "Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis autoridade." Porque na cabeça dos discípulos, a questão era, versículo 6, quando é que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Tá, o Senhor pregou 3 anos, o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, nós compreendemos, nos maravilhamos com isso, mas agora é a hora? Lembra que os discípulos fazem essa pergunta praticamente ao longo de todo o ministério de Jesus, e aqui mais uma vez eles vêm a repetir essa pergunta, para mostrar que pregar o Evangelho não é algo natural não, meus irmãos. Quando a gente fala assim, eu tenho tanta vergonha, timidez, é isso mesmo. Sem Deus, é isso que é para acontecer. Timidez, vergonha. Não, essa mensagem é bom ouvir só aqui. É bom ouvir na igreja, mas acabou, tá tudo bem. Mas e o meu vizinho, e meus familiares, e meus amigos, colegas do trabalho? Deus vai dar um jeito. Mas eu não, Senhor. Vou fazer uma devocional no meu trabalho. Vou chamar o pastor. Quando você pode fazer isso, quando eu posso fazer isso no meu ambiente de trabalho. Não que seja errado convidar o pastor, mas qual a motivação ao fazer um convite para ele? Já que você, já que eu, já que nós somos cristãos, no lugar que nós almejamos
levar a palavra de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, meus irmãos, e aí eu gostaria de compartilhar, conforme Jesus vem trazer aos seus discípulos, está passando para o lado? Não. Só ver aqui. Agora ele vai na hora que ele quer. Ah, tá. Isso. Então, quando nós pensamos em ser minhas testemunhas, e aí com base no que Jesus vai trazer aqui, nós iremos meditar, se Deus assim nos permitir, em 6 mensagens. Hoje, pensando então no que significa esse poder, que Cristo está aqui dizendo, mas recebereis poder. Para quê? Para testemunhar. E aí, pensando as camadas aqui que Jesus vem trazer, pastor, pode passar mais vezes. Passar? Pode. Para trás ou para frente? Para frente. Uai. Já está indo um monte aqui. No... Só lá com frente, na apresentação. Ah, tá. Aqui que está aí. Agora nós damos um jeito nisso aqui. Pode ir lá. Pode ir lá que eu vou organizando aqui. Isso. Então, até aqui. Quando a gente pensa, então, nessa estrutura, Jesus está mostrando, deixa eu chegar aqui ao lado, que essa caminhada no... Pode voltar ao lugar. Isso. O próximo. É o da frente. Isso. Jerusalém vem significar aquele ambiente que é íntimo nosso. Aquele ambiente que às vezes a gente se sente seguro, se sente à vontade, como o casamento, como a família, os amigos. Então, nós vamos pensar em 2 mensagens. Como testemunhar do Senhor no casamento, na família. Tanto em Jerusalém como na Judeia. Judeia ainda é um ambiente favorável. É a Judeia. É o lugar que os discípulos ali caminhavam, comercializavam, tinham seus amigos, seus conhecidos, colegas de vinhas, colegas de casamento, como Caná da Galileia. Então, era também um ambiente tranquilo, mas que já é um passo além daquele ambiente da minha tribo, do meu gueto. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria. Quando Jesus diz Samaria, possivelmente os discípulos aqui já começam... nós estamos pensando em voltar o reino a Israel, o Senhor quer nos mandar a Samaria. E Samaria aqui vem simbolizar, então, o ambiente marginalizado. Grupos, pessoas, aqueles que... Não mexe com eles, não. Só de falar, tem medo, tem remorso, tem um tique nervoso. Deixa eles lá, já está perdido. Por que eles chegaram nessa condição? Ah, não sei, mas alguma coisa fez por merecer. E que vem simbolizar, então, justamente esse ambiente marginalizado que muitas vezes a igreja, nós individualmente, se colocamos algumas barreiras, alguns obstáculos. Como tu, sendo judeu, conversa com a mulher que, por cima, é samaritana. E, por fim, se Deus nos permitir, chegaremos, então, aos confins da terra, que representam um ambiente desprezível. Os gentios, os pagãos. Pessoas, países, estados, que muitas vezes nós consideramos desprezível. E nós vamos ver então através do testemunho que Jonas nos deixa ao receber o chamado para ir a Nínive. Então esse é o percurso que nós faremos, se assim o Senhor nos permitir, passando por cada uma dessas camadas que Cristo aqui vem então nos chamar a atenção. E como diz o cântico, quero voltar ao início. Talvez se nós pararmos para pensar, o nosso ambiente de evangelização tem se concentrado no máximo na Judeia. Porque é um ambiente previsível. Eu vou falar e eu espero um sim, pode falar do evangelho, pode orar na hora de comer,
ou se for um não, de maneira educada, respeitosa. Olha, aqui na nossa casa, você é muito bem-vindo, você é nosso colega, nosso parente, mas aqui nós optamos por não compartilhar do Evangelho. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas quando pregar o Evangelho pode significar a sua morte, aí nós vamos ver como. E aí, o terceiro slide ali, que é a nossa mensagem de hoje, como o poder de Deus possibilita a missão da igreja. Como que o poder de Deus possibilita que eu pregue o Evangelho aqui e agora? Como o poder de Deus possibilita que nós façamos aquilo que, como cristãos, não é o que nós opinamos fazer, mas aquilo que devemos fazer. Enquanto estávamos cantando, eu lembrei de quando, lá no início de tudo, que o Senhor me chamou. É claro, né? A palavra diz antes da fundação do mundo, mas historicamente falando, no ano de 2012, eu e um colega meu chamado Caio, nós disputávamos quem eram os mais tímidos da igreja. Inclusive, nós éramos conhecidos como chegou mudo, saiu calado. Talvez alguns aqui se identifiquem dessa maneira. E naquela oportunidade, nós, com 14 e 15 anos, nós começamos a jogar bola com uns meninos lá em Goiânia, no setor Vila Santa Helena. E ali conversando, a gente vai para a reunião dos adolescentes. Vocês não querem não? O que é isso? Não, lá a gente vai falar da palavra de Deus, a gente canta, tem um lanche, umas brincadeiras depois. É muito bom. Não, a gente vai. E ao ir, eu e o Caio pensamos então em fazer um estudo com eles. E ali começou aquilo que me levou a estar aqui hoje. Eu lembro que certa vez nós começamos com esses colegas nossos lá de futebol e daqui a pouco nós estávamos na casa falando o Evangelho para uma criança de 7 anos, outra de 9, e foi até um contexto mais difícil, já entrou na parte ali da Samaria. Começou uma briga na casa lá entre os pais e naquele momento que você não sabe o que vai acontecer, se vai virar tapa ou tiro. E naquele determinado momento, o pai dos meninos parou assim: vocês são pastores? Falando para mim e para esse outro meu amigo, né? E ali aquilo ficou no meu coração. Eu não tinha parado para pensar nisso. E depois de 3 anos, o Senhor me enviou ao seminário. Mas o que possibilitou tudo isso não foi eu querer, correr atrás, buscar, estar lá, mas o poder de Deus. E que eu quero então compartilhar conosco nessa noite. Então, em primeiro lugar, quando nós pensamos como Deus possibilita a missão da igreja, como Ele possibilita que eu e você façamos missão, em primeiro lugar, no capacitar do Espírito Santo. Como diz o texto aí, se você olhar novamente, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder. Receber poder. Nós lemos algo muito parecido lá em Êxodo, quando vai tratar da construção dos móveis para o templo, o altar, santuário. E Deus fala o seguinte: olha, Moisés, você vai fazer segundo tudo quanto você viu. Mas deixa eu te falar uma coisa, Moisés. Não é qualquer um que vai fazer isso. Não, Senhor, mas eu tenho... Parafraseando, né? Não, Senhor, mas eu já tenho uns nomes já. Umas pessoas capacitadas, habilitadas. Tem lá um artesão, design de interiores. Está todo mundo lá prontinho. Não, Moisés. Eu levantei. E aí Deus vai chamar 2 homens, Bezalel e Aholiabe. Moisés, você vai chamar eles, porque a eles eu concedi o poder. Às vezes, nós como igreja estamos terceirizando coisas para quem é formado, para quem tem capacitação, tem habilidade, mas não tem poder. Não tem a capacitação divina que vem da parte de Deus.
Quando nós pensamos, meus irmãos, na necessidade desse poder, o que é esse poder? Abre comigo lá em Lucas. Estamos aqui vendo do mesmo autor que escreveu Atos dos Apóstolos e que escreveu também Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos fazer essa leitura juntos? Lucas 1, 35. Vamos lá todos juntos? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Abra comigo agora no capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 14. Vamos lá? Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Os dois textos falam do poder de Deus. E é interessante que tanto no capítulo 1 de Atos, quanto no capítulo 1 de Lucas, o texto começa falando de alguém sendo capacitado por esse poder para desempenhar aquilo que Deus, ou no caso de Atos dos Apóstolos, aquilo que Cristo está designando a fazer. Em Lucas, no Evangelho, nós vemos esse poder capacitando Maria para desempenhar a função de ser a mãe daquele que iria receber Jesus, o Salvador. Mais à frente, no ministério de Jesus, nós vemos esse poder de Deus sendo derramado ou vindo de encontro a Cristo, capacitando-o a desempenhar aquilo que ele foi chamado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, pastor, mas para que esse poder? Eu já ouvi muito que isso tem a ver com ser batizado no Espírito Santo. Meus irmãos, quando a gente fala da obra do Espírito Santo, de fato, nós não cremos que o batismo do Espírito Santo ou a habitação do Espírito Santo é posterior à sua conversão, como se dependesse de você o crer em Cristo e a partir daí querer agora também o Espírito e o Espírito agora, diante da sua busca profunda, não tem jeito, eu tenho agora que habitar nesse cidadão. As coisas não acontecem assim biblicamente. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo regenerando o coração, João capítulo 3, versículo de 5 a 8. Importa nascer de novo, nascer do Espírito. A Bíblia fala que a fé e o arrependimento vêm por meio do Espírito. E este Espírito de conformidade com a vontade de Deus. Se eu creio, é porque o Espírito Santo já habita no meu coração. Se eu arrependo hoje, não só naquele dia, para crer em Cristo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, não só naquele dia, mas a cada momento que eu pequei contra o Senhor. Esse sentimento, esse pesar é do Espírito Santo. Nós temos também como obra do Espírito Santo que ele nos une a Cristo, de modo que agora somos um com Cristo. Se com Cristo morremos, também com ele ressuscitaremos. Com ele também reinaremos, conforme diz Romanos capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. É o Espírito Santo também que aplica os benefícios da salvação, justiça de Cristo. O que faz com que eu tenha paz com Deus mediante a fé em Cristo, é porque a justiça, que não é minha, não é sua. E você nunca terá por mérito próprio. O Espírito Santo coloca no seu coração de tal modo que você pode se achegar diante de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 16, confiadamente. É por causa da justiça de Cristo. E que o Espírito Santo faz isso. E aquele que vai nos preservar até o fim, que é a doutrina que nós chamamos da perseverança dos santos, e aí até o nome talvez ficou equivocado, porque na verdade a perseverança é do Espírito Santo em nós.
De tal modo, meus irmãos, que a nossa confissão de fé chega a dizer que Deus pode permitir que pela nossa negligência, omissão, venhamos a chegar em momentos que percamos a alegria da salvação. A alegria da salvação, não estou falando de salvação, da alegria, da convicção, da certeza, como Davi diz lá no Salmo, quando ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Deus pode permitir que nós cheguemos, por conta das nossas atitudes, a um ponto tal que nós percamos essa alegria. Mas lá na confissão diz que em um determinado momento, conforme agrada a Deus, Ele irá nos renovar novamente. E aí a gente dá o nome disso para quê? Estava desviado. Não existe desviado. Existe um resgate da parte de Deus. E Ele faz isso através do Espírito Santo. Então tudo isso, você pode viver, meus irmãos. Nós vivemos tudo isso já com o Espírito Santo. Mas esse poder não é o batismo do Espírito Santo, porque esse batismo acontece no ato da conversão. Isso aqui é para nos mostrar que, embora sejamos discípulos, embora tenhamos crido em Cristo, para fazer o que Ele manda, você precisa dele. Porque senão a gente bateria no peito e saía louco no mundo dizendo, eu consigo. Mas deixa eu lembrar quem eram os discípulos convertidos, apóstolos de Cristo, após a crucificação e ressurreição de Cristo. Nós vemos eles com medo. João, capítulo 20, 19, diz que eles estavam reunidos com medo dos judeus. Poderá ser que eles nos queiram também crucificar. A Bíblia descreve também que eles estavam sem compreender o que estava acontecendo. Lucas 24, 21. Os discípulos no caminho de Emaús. Pensávamos que ele seria aquele que redimiria Israel. Mas não foi. E agora nós voltamos para nossa casa, tristes, decepcionados, frustrados, porque não foi conforme nós pensávamos que era. Nós vemos os discípulos também com ceticismo. Se eu não ver ele, tocar nas mãos dele, vocês não vão me iludir, não. E Jesus então aparece e diz, Tomé, se aproxima, toca aqui, veja que sou eu mesmo. Os discípulos, além de medo, além de incompreensão, ceticismo, falta de fé, indiferença por aquilo que Cristo havia chamado eles. Jesus vai até a beira da praia e lá está eles fazendo o quê? Uma reunião de oração. Não. Pregando para os pescadores. Eles estão pescando novamente. Eles estão pescando peixe, não pescando homens. E Jesus então, vem aqui. E diz que Pedro, sem tirar as suas vestes, com vestes mesmo, ele cai na água e é aquele momento que nós temos na Bíblia, tu me amas. Mas indiferença. E aí, pensávamos também. E por fim, nós vemos aqui, no capítulo 1, versículo 6 de Atos, um patriotismo. É isso mesmo. Um patriotismo pecaminoso. Senhor, nós não queremos saber de Samaria, meu Deus do céu, Grécia, Império Romano, eu vi ali umas plaquinhas ali. Senhor, nós estamos preocupados com a nossa nação. Eu quero ver o bem do meu povo. Não é isso que muitas vezes nós acreditamos? Precisamos primeiro arrumar nossa casa, país e depois... Não é isso, meus irmãos? É isso. Que dia que a gente vai arrumar o nosso país? A gente acha que é conforme a nossa agenda, mas não é. Não é, meus irmãos. Hoje o Brasil ainda é um dos países que mais exportam missionários. E você poderia pensar, bom, mas a gente está precisando de missionário aqui. Sim, meus irmãos, mas a obra não é sua.
Não é a sua logística, não é os seus planos, não é o que você quer. E é isso que Jesus está mostrando ao dizer, mas vocês receberão poder. Por isso começa com um mas. Não é do jeito que vocês querem, não é no tempo de vocês, não é a quem vocês querem. É conforme o meu poder, que descerá sobre vós por meio do Espírito Santo. Então, como o poder de Deus possibilita a missão da igreja? No capacitar do Espírito Santo. Quando nós entendemos que esse poder é para nos dar autoridade, ousadia e compreensão do Evangelho. Não é isso que nós vamos ver? Pedro que está lá, vamos voltar a pescar. Mas Pedro, você era o líder aqui, a pedra, a rocha sobre a minha igreja. Não, mas vamos pescar, ixi, lá está difícil demais, está muito perigoso. E daqui a pouco ele está fazendo uma pregação em que ele vai dizer, vocês crucificaram a Cristo. Mas antes desse poder, o Pedro é apenas o Pedro pescador. O Pedro é apenas o Pedro que sabe de anzol, de isca. Eu trabalhei 3 anos na empresa do meu tio. Ele tinha uma loja de isca. Não é artigos de pesca não, meus irmãos. Era só a minhoca mesmo, só a minhoquinha e a latinha. E ele era pedreiro. E como eu, lá na cidade de Itapirapuã, não sei se alguns são de lá, nasceram lá, eu sou nascido lá. E durante esse período que meu tio estava trabalhando, eu era o funcionário. E ali, muitos, eu vou passar por São Miguel da Araguaia, vou passar por aqui, por ali. Mas, mesmo ali, fazendo um trabalho simples, aos olhos de muitos, mas era a oportunidade de pregar o Evangelho. Ou no meu caso, de ouvir o Evangelho. Eu ainda não cria. Então, conheci muitas pessoas de Brasília, de São Paulo, que fazia questão de passar ali na BR-070, em Itapirapuã. E ali eu tive a oportunidade de ouvir muitos relatos, muitos testemunhos. Mas quando nós pensamos na obra de Cristo, naquilo que Ele está fazendo, é entender que aonde Cristo te levar, até para uma pescaria, é um ambiente de você pregar o Evangelho, anunciar. Mas sem a capacitação do Espírito Santo, a gente não tem coragem, como a gente vai ver, de falar do amor de Deus nem dentro do casamento. Quem dirá ao líder de algum governo que persegue cristãos? Em segundo lugar, no anúncio fiel do Evangelho. Talvez os irmãos já brincaram daquela brincadeira telefone sem fio. Aquela brincadeira telefone sem fio, geralmente, nunca dá certo. Começa uma mensagem aqui, na terceira pessoa, o que é que você falou? Não, fala isso aí que você entendeu. E lá no final, às vezes é completamente diferente. Outra mensagem. É o poder de Deus que nos capacita para que a gente não mutile o Evangelho. Não deforme, deturpe. Lembra das palavras de Apocalipse? Olha, desse livro você não vai retirar nem acrescentar. É isso aí. Mas é isso. É isso. Nós somos bons para colocar defeitos, mas agora mudou. Não é defeito, mas é crítica construtiva. Nós somos bons para isso. Fulano, nossa, Fulano, sua casa, linda, linda. Só tem uma coisa que eu faria diferente. Só uma coisinha. A gente faria isso também com o Evangelho. A gente faz isso com o Evangelho. Quer ver um exemplo? Fulano, vamos lá para o acampamento? São Miguel da Araguaia? É mesmo, vai ser aonde? Lá na chácara, lá para a igreja, pertinho da cidade. Qualquer coisa, assim, a gente faz de tudo, né, para tentar convencer. Qualquer coisa, você está aqui na cidade, rapidinho, a 18 quilômetros. Rapidinho a gente traz você aqui se precisar. Mas, rapaz, não sei se eu vou. Nossa, eu vou. Nossa, eu tô animado. Não sei de onde está vindo essa animação não, mas eu vou. Antes de você ir, deixa eu falar uma coisa. Eu tô vendo aí que você gosta de uma bebidinha, um cigarrinho. Para ir para a igreja, você tem que largar a mão disso. A gente faz isso.
Para ir para a igreja, ó, lá vai ser um acampamento de família. Essas roupas que você costuma usar aí, não tinha como você vir com as roupas assim mais jeitosas, assim, um negócio mais estilo gospel. Moda gospel, meus irmãos. Quem inventou isso? Moda gospel. Moda gospel. Eu trabalhava... E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas coisas que faz sentido para o evangelho. No momento de ilustrar, eu trabalhei numa confecção, era costureiro. E, meus irmãos, vou te falar uma coisa. A gente vendia lá, na verdade, a gente confeccionava, alguém trazia o pano, a gente entregava prontinho. Só levar para a loja e vender. Moda gospel. De gospel lá na confecção não tinha nada. Não tinha nada, meus irmãos. Mas quem vai comprar a saia gospel, a calça gospel, está consagrado. Mas quem fez, os levitas que fizeram, lá na confecção que eu trabalhava, poderia ser levita de qualquer outra coisa, menos de Deus. Mas, voltando ao nosso caso, a gente coloca esses empecilhos. Fulano, vixe, desse jeito aí, então não vai ter como eu ir, não. Não, então fica para a próxima. Ele decidiu vir. E a gente falou que não precisa dele vir. Porque Cristo não tem nada para oferecer aqui para ele. Ele que tem que oferecer para Cristo. Ele que tem que oferecer uma vida sem vício, uma vida sem dependência e uma vida mais estilosa. Cristo nunca fez isso com ninguém. Agora, a partir do momento que conhecemos a Cristo, aí essas coisas mudam, meus irmãos. E não é que isso vai ser forçado. Isso vai ser no poder do Espírito Santo. As pessoas são transformadas não é porque você quer, não. E seria bom, porque a gente quer muito que muitas pessoas sejam transformadas. Mas não é desse jeito, meus irmãos. E isso começa a partir do momento que nós anunciamos a fidelidade do Evangelho, sem tirar nem pôr. Eu comecei uma série de pregações na igreja que eu pastoreava antes de vir para Palmeirópolis, em Romanos, capítulo 1, falando sobre a devassidão humana, né? Que lá vai falar que por causa de transformar a verdade de Deus em mentira, Deus entregou. E eu comecei então a falando sobre algumas questões, e no domingo que eu ia pregar sobre como que a sexualidade ou a identidade sexual, ela é um reflexo do pecado, como tantas outras coisas, fofoca, sonegação de impostos, maus tratos, violência. Como a sexualidade, ela é um reflexo da nossa posição em relação a Cristo. E nesse dia, nós recebemos a visita da mãe de um dos adolescentes que estavam frequentando lá conosco, e que era uma policial, casada com uma outra mulher. E aí, eu aqui, ela chegou lá. Não tem como, meus irmãos. Na hora vem aquele pensamento assim: e se eu só trocar o texto? Vai continuar sendo uma pregação bíblica. Mas eu não marquei o dia dela ir na igreja e nem marquei o dia que eu ia pregar aquilo. Deus colocou no meu coração: olha, você vai pregar sobre esses assuntos. E no dia de pregar sobre determinado assunto, estava alguém ali que eu sabia que estava passando por aquilo. E é o momento que nós, Senhor, a mensagem não é minha. O embaixador não fala do que quer, mas do que o rei mandou falar. A mensagem não é minha. Talvez todos tenham assistido a discussão entre Zelensky e Donald Trump. Como presidente, os dois ali poderiam falar do que bem eles quisessem. Mas como embaixador, não. Como embaixador, não. Como embaixador, se um dos dois ali estivesse conversando com o presidente de alguma nação e ele questionasse alguma coisa e a resposta dele fugiria daquilo que foi tratado com o presidente, ele calaria a boca ali e esperaria por mais orientações. Mas na linguagem bíblica eram dois reis conversando. Então eles têm a liberdade de falar do que eles quiserem. Mas como embaixador, não. E nossa função não é ser rei da igreja, rei do evangelho, mas sim de ser embaixador.
E por isso, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é pregada no livro de Atos justamente com essa concepção através do poder de Deus. Nós vemos a ressurreição de Jesus e sua exaltação como Senhor em Cristo em Jerusalém na pregação de Pedro. Pedro, que estava com medo dos judeus, agora ele está pregando próximo ao templo, em Atos 2. Em Atos capítulo 4, esse mesmo Pedro, que antes correu e negou Cristo 3 vezes, agora está pregando no Sinédrio e dizendo: vocês conhecem a palavra e vocês sabem que Ele é o Cristo. E por isso a pregação ali de Pedro vai ser mostrando como Jesus é a única fonte de salvação. Nós vemos esse mesmo Pedro agora lá em Cesareia, pregando para um soldado, Cornélio. E lá fala que ele era da corte italiana. Isso significa que ele era responsável por 400 soldados romanos. Deixa eu voltar a sua mente um pouquinho bem lá atrás. Quando Cristo chama Mateus, Jesus, espera aí, ele trabalha para os romanos. Não, Senhor, romano, misericórdia. Agora esse Pedro, ele está pregando para um romano, que além de ser romano, é líder de soldados que possivelmente fez algum tipo de ação para conter, para conduzir ou coagir o povo judeu. Mas agora não importa mais se eu sou brasileiro, se eu sou judeu, a minha pátria é celestial. Eu oro pela minha nação, eu oro pelo meu povo, mas eu não sou enviado apenas a ele. E a mensagem do Evangelho é a todos, é a todos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo descerá sobre nós, concedendo-nos o poder de Deus para realizar sinais e milagres. Ô, pastor, o senhor está na igreja certa para falar disso? Na denominação certa? O que é sinal e milagre para você, meu irmão? É pessoas que vêm com cadeira de roda e saem daqui com a cadeira de roda na cabeça? A gente tem uma espetacularização da fé. A gente vê, às vezes a gente acostuma tanto com os espetáculos da fé que a gente acredita que a fé é isso. E que Deus nos capacita com poder para fazer espetáculo. Porque cura tem que ser no culto público. Porque cura tem que ser diante de todos, filmado, transmitido. Porque cura tem que ser pago com dinheiro. Talvez os irmãos não conheçam um livro chamado O Totem da Paz. É um livretinho publicado pela Betânia Editora e conta a história de um missionário que foi até uma tribo de canibais. Lá a tribo chama Sauís. E lá nessa tribo, ao chegar ali, a primeira história que ele ouve dessa tribo é que eles eram extremamente habilitados na prática de enganar o outro. Como assim? Havia tribos inimigas onde a tribo com melhor performance era aquela que chegava... Cadê o Ceará? O Ceará está aqui? Ali o Ceará. Então eu conheci o Ceará, agora há pouco. E aí ô Ceará, então o senhor tem uma filha lá em Luxemburgo. Oh, que bênção. O senhor não quer ir lá? Não, não, pastor, é frio. Não, mas vamos dar um jeito de você ir lá, conhecer, ver onde que a sua filha mora, como que é. Não, pastor, estou gostando do seu jeito. Não, meu jeito é esse mesmo. Inclusive, vamos lá em Palmeirópolis, senhor, ir no almoço, numa janta lá em casa. Não, eu vou. E aí o senhor vai lá, eu venho aqui, aquela coisa toda. E aí, vamos pescar juntos, seu Ceará? Vai embora, pastor. Oh, então esse é o ponto. E aí, chega lá na pescaria, eu mato o senhor. Acabou a pescaria, acabou a graça da pescaria. Acabou a graça? Meus irmãos, a tribo Sauí, se ela conhecesse a minha história fazendo isso com o Ceará,
eu seria proclamado lá o chefe da tribo. Porque para eles, quanto mais você envolve o inimigo, quanto mais ele confia em você, quanto mais ele se entrega confiadamente, cegamente a você, uma vez que você representa a segurança e você trai essa segurança, que isso, você é um ídolo. E aí, meus irmãos, este pastor missionário foi pregar, e ele pregando então sobre Jesus e a obra missionária, e quando ele falou em Judas, vocês sabem o que aconteceu, né? Esse é o Salvador! Nossa, o nome do autor do livro é Don Richardson. Don Richardson, nossa, essa história é para nós mesmo. Encontramos um representante bíblico do que nós fazemos aqui. E aí, a questão, né, o seu Ceará, desculpa pela a imagem, né, forte, mas no caso aqui a tribo era canibal, tá? Não era matar e jogar o corpo rio abaixo. Não, virava um banquete depois. E aí, os missionários então, além do desafio de pregar numa língua que eles não conheciam, até porque essa tribo ela nunca tinha tido acesso à civilização, eles tiveram então que aprender o idioma, fazer toda a gramática, a estruturação, começar a traduzir para poder falar do amor de Deus dentro das pequenas células, trechos, orações, frases que eles conseguiam compreender. E aí eu estou dizendo isso para chegar no que tipo de milagre e sinal você pensa quando a gente fala que Deus nos capacita e possibilita a missão da igreja no realizar sinais e milagres. Ele começou a pregar, e aí, além de pregar na língua deles, ainda esse desafio de mudar o valor moral de traição como algo ruim e mostrar como que a fidelidade é algo mais honroso, mais digno, algo agradável ao Senhor. Ele começa então a pregar para as duas tribos inimigas. E em um determinado momento, a esposa dele era enfermeira. Em um determinado momento, ele recebeu então a notícia de que um dos membros da aldeia vizinha estava enferma, que era justamente inimiga da qual ele estava naquele momento pregando o evangelho. E ali ele sozinho, ele com a sua esposa, ele chama o chefe da tribo, o herói, o coach em enganação, e ele diz assim: olha, você tem ouvido o evangelho. Eu e minha esposa estamos indo resgatar alguém que sabemos que é inimigo de vocês. Algo que vocês jamais fariam. Mas em Cristo eu estou pedindo a sua ajuda. Em Cristo eu estou pedindo que você me ajude a salvar, não a tirar a vida, mas a preservar a vida dele. Naquele momento, o chefe da aldeia, o herói, o super enganador, eu entendi o evangelho. E eu sei que agora eu preciso ajudar. E ali ele vai até aquela tribo vizinha levar medicamentos para salvar aquele inimigo dele. Isso é um sinal. Isso é um milagre, meus irmãos. Isso é um milagre. Quantos anos o apóstolo Paulo viveu como missionário? 30, 40 anos? Quantos milagres ele realizou que a Bíblia registra? 5. Ressurreição, cura, expulsar demônio. Diferente de Jesus, nós não vemos Lucas dizendo: e estes sinais foram escritos para mostrar que Paulo é a autoridade de Cristo. Agora, se fosse escrito tudo o que Paulo fez, no mundo inteiro não caberia livros para dizer o quão frutífero, milagroso, poderoso foi Paulo. A gente não tem essa nota. A gente tem de Cristo. De Paulo, não. Durante o livro de Atos, nós vemos muitas coisas. Cura do coxo, cura de muitos em Jerusalém, libertação de Pedro da prisão enquanto a igreja orava, a ressurreição de Eutico,
a cura de um coxo em Lídia, a expulsão de espírito de adivinhação de uma escrava. Nós vemos o terremoto sobrenatural que vem então abrir as celas e as cadeias de Paulo e Silas. Nós vemos a cura do pai de Públio, que é a ilha ali onde Paulo está pregando. Mas a gente não vê Paulo marcando dia e hora para milagre acontecer. Quantos milagres você já testemunhou na sua vida enquanto você prega o Evangelho? Quantas coisas você já viu acontecer? E deixa eu falar uma coisa. Sinais e milagres não é para converter ninguém, tá, meus irmãos? Tira isso da cabeça. Se tivesse mais milagres na nossa igreja, mais visitantes seriam convertidos. Me mostra um lugar na Bíblia que sinal e milagre converteu o coração de alguém. Sabe por quê? Porque sinal e milagre não é para converter, mas é para evidenciar Cristo Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Para evidenciar Cristo como verdadeiro e único Salvador. Quando for necessário, vai acontecer. Isso aí, meus irmãos, você não precisa estar fazendo jejum, você não precisa estar fazendo campanha, você não precisa ser líder na sua igreja. Basta você entender que a sua vida e aquilo que você faz como testemunha é capacitação da parte de Deus. Você ora e as pessoas são curadas, sem colocar a mão, sem ungir com óleo. Deus não é limitado a isso. Deus faz muito mais do que pensamos, pedimos, imaginamos. Tá, meus irmãos? Fulano, Ceará, meu vizinho está endemoniado, vai lá. Aí, pastor, acabei de comer uma feijoada aqui. Eu acertei. Eu já estou acertando muita coisa. Não sou adivinhador, meus irmãos. Tá? Não sou. Pastor, acabei de comer uma feijoada, não estou em jejum. Quantos de nós pensamos assim? Não vou não. E se o diabo me humilhar? Oh, meus irmãos. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse. Como a igreja, ela triunfa, não por causa da igreja, por causa do Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos, então, para o fundamento, né? O início de tudo, nós vemos, então, que Deus possibilita que nós cumpramos a missão no capacitar do Espírito Santo, no anúncio fiel do Evangelho, no realizar sinais e milagres, conforme a vontade dEle, no tempo dEle, da maneira dEle. Hoje, algo assim maravilhoso que aconteceu, nós temos visitado uma determinada pessoa e às vezes visita a igreja, visita uma vez, não vai um ano. E arrumando para vir para cá, eu recebi uma mensagem assim. Do nada, né? A não ser pela providência de Deus. Pastor, eu quero fazer parte da igreja. O que eu preciso fazer? Quais são as instruções? Me fala aí. É o Senhor que faz isso. Você está aqui. Teve um irmão que falou que está aqui desde 1989. É isso? É a graça de Deus sobre as nossas vidas. É o Senhor nos capacitando. E deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, para nós encerrarmos, como denúncia, então, de que forma esse texto nos denuncia, querermos testemunhar em nosso próprio poder. Minha irmã, tem como você fazer a devocional, a abertura? Ih, pastor, eu sou como Moisés, não sei falar direito, minha boca é pesada. Vai falar assim mesmo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o secretário de Comunicação Nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele era o quê? Era gago. Eu vou falar de novo. Para quem é do marketing, para quem está se formando em jornalismo, o secretário que a Igreja Presbiteriana do Brasil teve por muitos anos era um homem gago, tá? E a gente entendia tudo que ele falava. E mesmo se não entendesse pelo ouvido, entendia pela fé. Mas ele foi alguém que, diante das suas debilidades, daquilo que ele poderia oferecer,
Cristo supriu e foi muito além do que ele poderia fazer. Muito além. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer pregar da nossa maneira. Se eu não sou capaz, infelizmente eu não posso ajudar. Então aprende a fazer alguma coisa. Mas eu queria tocar instrumento, mas você sabe, né? Ixi, não tem tempo. Arruma tempo. Senhor, me capacita com esse poder aí, Senhor. Eu já tenho o Espírito Santo, ele já habita em mim, eu já creio. Tira o medo do meu coração, tira a timidez, tira a vergonha. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir. Como solução, o Evangelho nos convida a nos consagrar, rogando que recebamos autoridade, coragem, compreensão para anunciar o Evangelho de Cristo, o Salvador. Nenhum dos discípulos tinha currículo de quê? Currículo de quê? Paulo, serial killer, o líder da igreja, pescador. Mateus, sonegador de impostos. Mateus e os demais judeus olhavam para Mateus, Pedro, olhava para Mateus como talvez hoje você olha para os ministros do STF. E Jesus falou, eu quero ele comigo. É o Evangelho, meus irmãos. É a pregação fiel do Evangelho. Não tem nada a ver com você, comigo. É o Evangelho. Milagres não convertem, mas são usados por Deus para evidenciar que estamos debaixo da autoridade dele. Teve um dia, para encerrar, a gente estava numa reunião de oração e aí chegou alguém, não era membro da igreja, nunca tinha visto essa pessoa na minha vida, e ele chegou assim, chegou bem assim, pertinho do púlpito da igreja, e falou assim, pastor, muito parecido com a passagem lá do Evangelho, ele falou, pastor, eu estou com meu amigo ruim, nossa, pastor, eu estou com tanto medo desse meu amigo morrer, faz uma oração para ele, pastor. Eu falei assim, não. Aí a gente estava apresentando aí os motivos. Eu falei assim, meus irmãos, vamos pausar aqui um pouquinho, vamos orar com esse irmão, com essa pessoa que está pedindo pelo amigo, e aí depois a gente continua. E aí a gente orou e falou assim, não, fica aí para a nossa reunião de oração. Não, eu preciso ir lá que eu estou com medo dele morrer. E aí foi embora. Aí passou umas 2 semanas, aí vem o homem lá de novo. Aí ele chegou assim perto assim, do púlpito, tirou... acho que foi R$70. Ele tirou assim e colocou em cima do púlpito. Aí foi e falou assim, obrigado, pastor. Aí eu, pelo quê? Aquele dia o senhor orou e meu amigo foi curado. E aí eu estou aqui dando esse dinheiro aqui para o senhor. Isso acontece. E aí eu falei assim, não precisa desse dinheiro não. Não, pastor, mas o senhor orou, aí o senhor merece esse dinheiro aí. Falei assim, ô fulano. Oi? Nem para ser 5 mil para negar do mesmo jeito. E aí, falei assim, meu irmão não, que eu não sabia se ele era crente. Fulano, pode levar esse dinheiro, a gente orou porque a gente crê que é o Senhor que cura, que transforma. É mesmo, pastor? Tô te falando. Tem certeza, pastor? Tem, pode ir com esse dinheiro, tá tudo bem. Graças a Deus, nós vamos orar de novo, agradecendo a Deus pela cura. Não, pastor, então tá bom. Depois a gente pode te visitar? Pode ir lá sim. Foi Deus que quis curar. Eu orei como eu oro para qualquer coisa. Não foi oração de poder, oração de fogo, oração dos querubins. Foi a oração da reunião de oração. E Deus abençoou. Mas, em que poder você quer falar do amor de Deus para as pessoas? Em qual capacidade você quer fazer isso? Com base no quê? Fundamentado no quê? Como é um retiro espiritual, eu quero, para nós encerrarmos, pedir que vocês se dividam em 3 pessoas, bloco de 3 pessoas, e nós iremos orar, pedindo a Deus que nos revista desse poder. Nós já temos o Espírito Santo.
Nós estamos pedindo que sejamos corajosos, que tenhamos autoridade, não eu sou o pastor e vocês vão me obedecer. Essa autoridade, meus irmãos, não serve de nada. Serve de nada. Sem o poder de Deus, o pastor está falando e todo mundo está batendo boca. No poder de Deus, uma criança pode vir aqui pregar e todo mundo vai calar a boca por 2, 3, 4 horas, até virar o dia como Paulo fez. E se alguém cair, bater a cabeça na quina e morrer, ressuscita para continuar ouvindo, para não perder nada. Autoridade, coragem e compreensão do verdadeiro evangelho. Então eu convido vocês a se dividirem em 3 e nós vamos ter aí 5 minutos de oração e eu vou estar encerrando, orando.